Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez na casa de Deus, na casa do Senhor, para cultuar o seu santo nome. Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Hoje nós estamos finalizando essa carta e vamos para os últimos versículos 12 a 28. São versículos pequenos, na maioria do contexto do que. Isso aí. 5, versículo 12. Finalmente chegamos no fim da primeira carta de Paulo, né? Vamos ler o texto sagrado. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Abstende-se de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome mais uma vez. Damos graças por esta grande oportunidade concedida pelo Senhor de estarmos na sua casa nesse dia de quarta-feira, nesta noite de quarta-feira, neste momento tão glorioso em que a nossa alma se alegra em tua presença. Que o Espírito do Senhor nos ajude e nos mostre mais da sua palavra aos nossos corações. Que o Senhor fale conosco, nos abençoe e nos fortaleça com a sua palavra. É o que te rogamos, no nome de Jesus. Amém. O fechamento, o tema é o fechamento da primeira carta aos Tessalonicenses. Nós sabemos, irmãos, que Paulo, ele falou em toda a sua carta, explicando aos irmãos de Tessalônica sobre a volta de Jesus. É o tema da primeira e da segunda carta, e Paulo ele é bem enfático nas suas palavras e é bem direto quando ele mostra os textos sobre a volta de Jesus. Nesses versículos finais agora deste capítulo 5 que nós acabamos de ler, aqui nós vamos ver grandes orientações práticas sobre o viver cristão na área da nossa vida. Primeiro nós vamos ver como o agir em relação aos líderes da igreja, como agir em relação aos pastores da igreja, ao pastor da igreja, aos líderes da igreja, como conviver com os crentes, tanto na igreja, fora da igreja, aonde quer que esteja, como que devem conviver os cristãos. E, por fim, como viver para Deus e responder às situações em que Ele próprio nos coloca. Como nós vamos agir e como vamos viver para o nosso Deus, porque Ele nos coloca em certas situações
que às vezes é um paradoxo, mas nós passamos a entender, a compreender esse Deus quando nós passamos a ter uma comunhão mais profunda com Ele, através da oração, da leitura da palavra e vários processos que Ele determina na sua palavra para as nossas vidas. A primeira coisa que Paulo vai pedir aos irmãos de Tessalônica, irmãos, o pedido que ele faz é que a igreja de Tessalônica tenha respeito e tenha amor pelos líderes da igreja. Esse é o primeiro pedido que Paulo fala. Então, ele inicia o verso 12 e o verso 13 dizendo, rogamo-vos. Ele fala esse rogar, é como se ele estivesse implorando. Ele fala, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem, os que são líderes sobre vós no Senhor e vos admoestem. Aí ele fala no 13, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. E no fim Paulo diz, tende paz entre vós. Quando tem esse reconhecimento com os líderes, com aqueles que presidem a igreja e que passam a respeitá-lo e amá-lo, automaticamente a igreja vai estar em paz, porque este é um mandamento do próprio Deus, entendeu? Então Paulo pede que para que os crentes de Tessalônica tenham consideração pelos seus líderes, que respeitem os seus líderes, porque esses líderes, eles se esforçam no trabalho, e o trabalho que Paulo está se referindo aqui desses líderes da igreja de Tessalônica, não é um trabalho material, um trabalho físico, mas é o trabalho espiritual, o trabalho com a igreja, o trabalho de coordenar a igreja, de dirigir a igreja, de admoestar a igreja. Então Paulo entende, irmãos, que isso é de muita responsabilidade, é um compromisso muito grande e é uma tarefa também muito difícil. Então Paulo, ele ordena que os irmãos tenham amor e respeito pelo líder da igreja. Mas acontece, irmãos, que esse trabalho que esse pastor tem, que esse líder tem na igreja, não é o seu serviço, aliás, é o seu serviço que faz a diferença. Não é o título que ele leva, mas é o serviço, é a dedicação à obra de Deus, à igreja do Senhor, à igreja do Cordeiro. Então ele entende, irmãos, que esses líderes da igreja são dádivas de Deus. Líder da igreja são presente que Deus deu à igreja. Se não houvesse líder na igreja, como que a igreja poderia desenvolver? Como que a igreja poderia andar, caminhar? Deus, ele dá dádiva para a igreja. E esses líderes, irmãos, eles têm autoridade espiritual do Senhor Jesus. Esses líderes, eles não são colocados pelo próprio homem, não. É uma autoridade de Deus, é uma autoridade do Senhor Jesus, e eles têm autoridade espiritual sobre a igreja, constituída e ordenada pelo próprio Deus. Então, esses líderes devem ser seguidos, devem ser obedecidos, assim como se segue ao Senhor Jesus. Não como ditadores, não como guia, não como aqueles que mandam na igreja, aqueles que fazem a igreja como uma escrava, né? E que recolhe da igreja somente como se recolhe das ovelhas a lã, a carne, só quer a benfeitoria das ovelhas, mas eles não cuidam das ovelhas. Então esses são verdadeiros ditadores, mas eles devem ser seguidos como guias e exemplos, e eles devem ser respeitados e honrados pela igreja. No versículo de número 13, irmãos, Paulo diz que eles devem ser estimados com amor, devem ser respeitados com amor.
Por quê? Por causa do trabalho. Não é porque eles são o bambambam da história, porque são homens linguísticos, né? Ou porque são homens poderosos, não. Mas eles devem ser estimados com amor, por quê? Paulo diz aqui no texto, por causa da vossa obra. Olha a parte B, ele diz, por causa da vossa obra. Da obra de quem? Desses líderes. Então eles devem ser estimados com amor, com respeito, sabendo que foi Deus quem os colocou diante da igreja. O pastor David Guzik, é um pastor americano, ele disse o seguinte, pastor David Guzik, um americano, ele disse o seguinte, se um cristão não pode estimar e amar o seu pastor, esse cristão deve ajoelhar-se, pedindo ao Espírito Santo que mude o seu coração. Ou ir para outro lugar, para uma outra igreja, e colocar-se sobre um pastor que ele estima e ama. Por quê, irmãos? Se esse cristão não estima e não ama o seu pastor, provavelmente deve estar no local errado, né? Porque há muitos pastores, e ninguém é obrigado, mas pelas Escrituras e pelo que a palavra de Deus diz, nós devemos amar-lhes, obedecer-lhes. Como diz em Hebreus, no capítulo 13, versículo de número 17. Primeiro, o escritor diz o seguinte, eu entendo que seja o próprio Paulo também, por causa da literatura. Obedecei a vossos pastores. Aí ele diz, e sujeitai-vos a eles. Como eu disse, não, a Bíblia não fala como ditador, não como se fosse ali debaixo do jugo deles, né? E sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Os pastores, irmãos, é que responderão diante de Deus pelas almas das ovelhas, pela congregação. Tanto que quando a gente vai lá para Apocalipse, nas primeiras cartas, a Bíblia diz que o anjo, logo no início, vem a visão do Senhor, que ele fala, e ao anjo do Senhor, vamos ler aqui Apocalipse que fica melhor, quer ver? Apocalipse capítulo 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Esse anjo aqui, para muitos, são os próprios pastores da igreja. Ele fala aqui, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Essas são as expressões. E o anjo da igreja que está em Esmirna, no verso 18 do capítulo 2. E ao anjo da igreja de Tiatira. Vejam que Jesus ele se dirige as suas cartas diretamente ao anjo da igreja, ao líder da igreja, ao pastor da igreja. Por quê? É eles que vão dar conta das vossas almas. Ele diz, como aqueles que hão de dar contas delas, das vossas almas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil, por causa do peso e da responsabilidade que há diante de Deus em conduzir o rebanho de Deus. Vejam, irmãos, que Paulo, ele continua explicando aos irmãos de Tessalônica, e agora ele vai nos mostrar como lidar com aqueles que não entendem o chamado de Deus. Há muitas pessoas dentro das igrejas, irmão, que não entendem ainda o chamado de Deus. E Paulo vai citar alguns cristãos aqui com alguns adjetivos bastante estranhos, mas que é bíblico. E ele fala então no versículo de número 14, rogamo-vos também, vejam que agora ele parte para a igreja num todo, rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis, primeiro, os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, sejais pacientes para com todos.
E no 15 ele diz: vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Paulo pede, irmãos, para que agora Paulo migra, e ele agora aborda a congregação como um todo. Ele se dirige a toda a congregação de Tessalônica. Havia algumas pessoas nessa igreja de Tessalônica problemática, com certas desordens. Pessoas que ainda não haviam compreendido o seu chamado diante de Deus. E eram membros da igreja, participavam da igreja. Pessoas que precisavam de ter um entendimento mais claro da igreja. E Paulo pede então para que a própria igreja os exorte. Ele fala aos pastores sobre os líderes, e agora também ele fala que a igreja exorte a essa classificação desses irmãos que estão dentro da igreja. A igreja que deveria exortar esses irmãos, orientar a alguém o que se deve fazer, dirigir a esses irmãos o que eles devem fazer, qual é o caminho correto, biblicamente, para ser seguido, e a responsabilidade é da igreja. Primeiro Paulo diz, os desordeiros, ou ociosos. Vejam aí, ele fala, os desordeiros. Desordeiros aqui, irmãos, é ociosos. Lembra que em uma das quarta-feiras eu disse aqui, quando Paulo fala lá, no versículo de número, deixa eu ver aqui, acho que é o 4, versículo, isso aí, versículo 11, Paulo diz o seguinte, procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, aí Paulo diz, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Aqui Paulo diz, irmãos, então, que esses ociosos, que não queriam trabalhar, eles deveriam serem exortados. E o termo significa aqui no original, irmãos, descuidados ou rebeldes. Esses desordeiros, esses ociosos não queriam trabalhar. Por quê? Porque Paulo havia pregado na igreja que Jesus voltaria. Bem, eles pensaram, já que Jesus vai voltar, então nós não precisamos trabalhar, e ficou só ali, tranquilo, dentro da igreja, né, Márcia? No banho-maria, como diz o outro, né? E comendo às custas dos irmãos, comendo às custas da igreja. E Paulo disse então para ele, aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Ele não pode comer também, porque ele não quer trabalhar. Veja, irmãos, que a exortação, ela é bíblica. E mesmo ele sendo rebelde, precisava ser exortado, mas como irmão. Assim como na família, se não houver regras e padrões, o resultado será um caos, deixando desordeiros, ociosos, preguiçosos no meio da igreja. Vai haver um caos tremendo, irmão. Vai escandalizar os que estão lá fora. As pessoas que estão lá fora vão murmurar, essa igreja é um bando de preguiçosos. Eu não sei se os irmãos aqui lembram, houve uma fase na época atrás, que hoje em dia eu não tenho ouvido mais isso, porque se tornou glamour ser crente, principalmente no Brasil, porque lá fora eu não sei, né? Que os cristãos, os crentes eram preguiçosos. Missionários tinham uma pecha de que eles eram preguiçosos, porque ficavam o dia inteiro evangelizando, pregando e não queriam trabalhar, e pastores eram preguiçosos. E esses irmãos trabalhando, e esses irmãos cuidando das suas famílias. E às vezes no domingo e feriado que iam evangelizar, que iam fazer a obra de Deus, eles eram taxados como os preguiçosos. Os crentes são preguiçosos. Imagine se isso fosse verdade. E graças a Deus que o nosso país se desenvolve, a sociedade se desenvolve com milhares e milhões de cristãos fiéis, trabalhadores, estudados, gente responsáveis, fiéis, sinceros, que pagam, né? Que está na presença de Deus, homens e mulheres de oração, que desenvolvem a sociedade, desenvolve esse mundo para a glória de Deus, como verdadeira luz, verdadeiro sal, honrando
o maravilhoso nome de Jesus. E Paulo diz para a segunda pessoa, para a segunda classe de pessoas, os desanimados. Consoleis o de poucos ânimos, aqueles que estão desanimados. Essa palavra, literalmente, no grego, significa de alma pequena. Desanimados aqui é de alma pequenas, tímidos. Aqueles que são tímidos, são de almas pequenas. Devemos ensinar-lhes as provações da vida, irmãos. Mostrar para os desanimados, para que aqueles que não compreenderam as coisas de Deus ainda, que está com timidez diante de Deus, que as provações da vida, irmãos, vai contribuir para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento espiritual. Porque muitos, às vezes, se desanimam por causa da provação, por causa das dificuldades, por causa das lutas, eles acabam desanimando, não conseguem entender, não conseguem compreender, é muita massacre, é muita prova, é muita luta, acaba desanimando, e é assim mesmo. E sempre vai ter, e é assim mesmo. Fomos chamados para isso. Acontece, irmãos, que essas provações, ela contribui para o crescimento, não é para a gente desanimar, não é para a gente deixar de reunir, não é para a gente deixar de estar em comunhão com os irmãos, mas é para estar firme na presença de Deus, e nós precisamos consolar esses irmãos, exortar esses irmãos, se aproximar deles, se aproximar delas, chegar, mandar um telefone. Hoje em dia é tão fácil, tem WhatsApp, telefone, celular, temos Instagram, tem tudo que a gente pode mandar mensagem para os irmãos da igreja. E é isso que nós devemos fazer, consolar os fracos, desordeiros. E às vezes não temos nem condições, às vezes, de ir lá na casa da irmã, mas podemos mandar uns, oi minha irmã, como faz, irmão, como é que foi, você não foi no culto, como é que está, estou sentindo a sua falta. Isso tudo é uma exortação, e nós devemos fazer isso, porque a Bíblia manda nós fazermos isso. E outra classe de pessoas que Paulo exorta, que nós devemos exortar, são os fracos. Mas quem são os fracos, irmãos? Os fracos, será que são aqueles que não falam? Os fracos, será que são aqueles que não têm a capacidade teológica de como os outros têm? Quais são os fracos na fé? Quais são os fracos da igreja? São os fracos na fé, irmãos. Estes ainda não conheceram o processo. Esses ainda não entenderam o chamado espiritual para qual foram chamados. São fracos na fé. A classe dos desanimados e os fracos, Paulo está dizendo. Porque tudo é motivo de recuar. Tudo é motivo de desacreditar. Tudo é motivo de dizer que não vai. Tudo é motivo de dizer que eu vou me retrair porque algo de ruim vai acontecer lá na frente. Ele acaba se retraindo, é fraco na fé. Ele não acredita que a barreira possa ser quebrada. Então precisa ser reanimado esses irmãos. Eles precisam entender que a força espiritual está dentro dele, dentro dela, irmãos. Porque Paulo diz o seguinte, quando estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Todos nós, irmãos, temos uma fortaleza dentro de nós. Desde os pastores, desde os irmãos, qualquer irmão em Cristo, tem uma fortaleza dentro de si, irmãos, todos nós. Todos que são membros do corpo de Cristo, nós somos fortalecidos em Cristo. Paulo diz, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. E é isso que nós devemos falar então para os fracos na fé. Eles ainda não se descobriram. Eles ainda não entenderam. O start não foi dado ainda na mente para que pudesse acordar e se despertar, que pode fazer muito mais em favor do reino de Deus. E Paulo exorta para que nós os exortemos também. E Paulo pede, e sejais pacientes com todos.
Paciência, irmãos. É um fruto do Espírito, a paciência. Sejais pacientes. Vamos chegar para o desordeiro, né? E falar, você está condenado ao inferno. Não. Chegar para o fraco na fé e falar palavras contrárias para eles. Não. Para os que estão desanimados, falar palavras contrárias para ela. Não. Tenham paciência. O ensino é com paciência. Ensino é com paciência, irmãos. Por isso que Paulo falou, eu não canso de vos falar as mesmas coisas todos os dias. E as próprias Escrituras nos mandam nós lermos a Bíblia. E se a Bíblia, se você já leu ela, então para que você volta a ler ela? Falando a mesma coisa. Mas é a mesma coisa que nutre a nossa alma, que nutre o nosso espírito, que nos fortalece. Nós ouvimos a Bíblia aqui hoje de uma maneira, amanhã nós vimos a mesma palavra pregada, mas que ela vai falar de uma outra maneira no nosso coração, porque Deus, Ele é múltiplo. Em sua capacidade de poder, de um simples versículo, trazer dali trilhões, infinitamente, de uma mensagem aos corações dos homens. Porque é o Deus que nós servimos. Então, paciência. Isso é cristianismo, irmão. Paciência, isso é cristianismo. É a capacidade de amar e ajudar pessoas difíceis também. Por isso que precisamos ter a paciência. Porque procurar pessoas perfeitas para ministrarmos é muito fácil. Nos achegarmos às pessoas que são perfeitas, pessoas que não dão trabalho, é mais fácil. Porque é mais compreensível. Mas nós não queremos pessoas difíceis. Nós não queremos pessoas que dão trabalho. Nós queremos pessoas fáceis, de compreensão mais fácil, mais amplo, de melhor entendimento. Mas Paulo nos recomenda, irmãos, que nós devemos ser pacientes. Ter paciência. E ter zelo por estes irmãos na igreja. E isso estava ocorrendo em Tessalônica. E serve para os nossos dias de hoje. Para mim, para você e para nós. Todos nós. Paulo, então, ele fecha o versículo 15. Ele fecha com o versículo 15 dizendo, não dê a outros mal por mal. Ainda dentro desse mesmo contexto do versículo de número 14. Ele fala, não dê a outros mal por mal. Parece brincadeira, irmãos, Paulo pedir isso aos crentes. Será que é possível? O mal, o crente desejar mal para o outro? É possível? Se Paulo estava falando isso lá atrás, não desejais, não dê a outros mal por mal. Vede que ninguém dê a outros mal por mal. Está falando para a igreja, irmãos. Todo o ensino bíblico, toda a doutrina bíblica é para a igreja, é para as igrejas, são para nós, para os nossos ensinos, para a nossa edificação espiritual, para o nosso fortalecimento espiritual. O crente, irmãos, ele nunca deve buscar vingança, mas ele deve deixar que Deus tome o lado certo, que Deus sabe que é certo. Porque às vezes o que eu acho que é certo, para Deus é errado. Às vezes o que eu acho que é errado, para Deus é certo. Então o correto é nós deixarmos Deus tomar sua decisão. E ter o lado de compaixão, irmãos. Perdoar, esquecer, pedir perdão. Porque quando a gente perdoa, tanto a pessoa que recebeu o perdão é abençoada, quanto a gente também que perdoamos também, somos abençoados. Então isso que ele está dizendo, tanto é bom para quem recebe e para quem perdoa. Perdoar, esquecer.
Então ele diz: vede que ninguém dê a outros mal por mal, nenhum irmão faça isso um com o outro. Se houver contenda entre um ao outro, peça perdão. Organize a sua vida. E Paulo então continua, irmãos, orientando os irmãos de Tessalônica. Nos versos 16 ao verso 18, ele vai nos mostrar as características da vida cristã. Lendo somente o verso 16, ele diz o seguinte: regozijai-vos sempre. E até o 18, aliás, do 16 ao 18 ele diz: regozijai-vos sempre. No 17 ele fala: orai sem cessar. O 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele vai mostrar agora as características da vida cristã. O que Paulo quer dizer é o seguinte: agora que vocês estão em verdadeiros relacionamentos corretos, vocês agora podem adorar. Porque o primeiro processo, irmãos, é de perdão, é de entendimento, de compreensão, de exortação. O versículo 14 e 15 é uma questão de paciência, de amor para com todos, de perdão, de pedir perdão, de se reconciliar. Agora que isto foi feito, nós temos agora os pontos em que nós podemos e estamos preparados para adorar. Depois de tudo isso, nós estamos prontos para adorar. E foi o que Jesus ensinou em Mateus, no capítulo 5, versículo 23 e 24. Jesus disse o seguinte: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão, depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. O próprio Jesus ensinou isso. Ou seja, agora que se reconciliou, que pediu perdão, estamos prontos para adorar. Não podemos adorar a Deus, irmãos, com problema, com dificuldade com o irmão, com a irmã. Não tem impossibilidade alguma de orarmos diante de um Deus santo e justo, que é perdoador, que perdoou os nossos pecados, e agora nos ajoelhamos diante dele, sendo que nós não perdoamos ninguém. Não queremos amizade com ninguém, não queremos reconciliar com ninguém. Agora está pronto para adorar. Então, existem 3 aspectos centrais na vida da congregação. Primeiro aspecto, Paulo disse para a igreja: alegrem-se sempre. No verso 16, agora que está tudo em paz, ele diz: alegrem-se sempre. Independente da perseguição, das lutas, do problema do dia a dia, alegrem-se. Alegrem-se. A vida cristã, irmão, não é fácil, mas a vida cristã, ela é prazerosa. Ela é difícil, ela é complexa, mas ela é prazerosa. O mundo não nos compreende, não nos entende, mas é prazeroso estar numa quarta-feira na casa de Deus. É prazeroso estar no domingo pela manhã na casa de Deus. É prazeroso estar domingo à noite na casa de Deus. E é prazeroso ler a Bíblia, é prazeroso orar, é prazeroso adorar, porque na presença de Deus tudo é prazeroso, tudo se torna em prazer, em gozo, em alegria. Por isso Paulo disse: alegrem-se sempre. Sempre. É fácil? Não. Mas nós podemos fazer isso. Alegrem-se. Veja o que Tiago escreveu no capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, sintam-se felizes, alegrem-se, quando passarem por todo tipo de aflições. Você está passando aflição? Alegre-se. Veja o que Pedro disse em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Alegrem-se por isso, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Você está passando por provação, por aflição? Alegrem-se. Um dos frutos do Espírito, lá em Gálatas capítulo 6, irmãos, é o gozo, é a alegria. E sabe quem dá essa alegria em nosso coração? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Nós não conseguimos nos alegrar por nós mesmos, com a nossa própria capacidade. É Ele que nos alegra, é Ele que nos fortalece. Então esse é o primeiro aspecto que Paulo pede à congregação e que pode trazer vida à congregação, à igreja do Senhor. O segundo aspecto, Paulo diz no verso de número 17, orem
constantemente. Orem constantemente, orai sem cessar. Irmãos, o original diz o seguinte: volta a fazer constantemente. Orar sem cessar é voltar a fazer constantemente, ou seja, uma constância. Não é orar sem parar. Ninguém consegue. Paulo não está recomendando à igreja de Tessalônica entrar na igreja de manhã e sair só de noite ou sair só de tarde, não. É orar constantemente, uma constância. Orar de uma maneira frequente, de uma maneira constante, a fim de ter uma vida de oração sólida. O crente que não ora, que não consegue orar, ele deve pedir a Jesus, falar: Senhor, faça de mim uma mulher de oração. Senhor, faça de mim um homem de oração, um homem que gosta de orar, uma mulher que ama orar. É só pedir a Deus, e isso é a função do Espírito Santo. Ele vai fazer isso em nós, quando nós nos submetemos a Ele. Então, esse é o segundo aspecto. E oração sólida, irmão, significa permanecer na presença do Pai, é estar na presença do Pai, é estar em Cristo constantemente, irmãos, orando. É óbvio que você vai tirar um tempo para estar de joelhos, é lógico que você vai tirar um momento para estar sós com o Senhor, na leitura, na oração, e deve-se fazer isso, e a Bíblia ordena-se que façamos isso, o próprio Jesus nos ensinou. Mas a maioria do tempo em que você estiver trabalhando na cozinha, onde quer que você esteja trabalhando, na rua, no seu trabalho, orando em espírito constantemente, orando e buscando a Deus constantemente, em favor da igreja, dos missionários, das igrejas em geral, do povo aonde você reúne. E Paulo está dizendo: orem constantemente. E o terceiro aspecto que pode trazer vida à congregação, irmãos, é no versículo de número 18. Paulo disse no verso 18: em tudo dai graças. Veja aí, irmãos, em tudo dai graças. Eu li uma frase, irmãos, de Spurgeon, que eu achei interessante. É curta, mas interessante. Spurgeon disse o seguinte, é curtinha ela. Ele disse o seguinte: quando a alegria que Paulo disse, alegrem-se sempre, depois ele disse, orem constantemente, né? Aí Spurgeon disse: quando a alegria e a oração são casadas, o seu primeiro filho que nasce é a gratidão. Então, quando tem alegria do Espírito e tem a oração, houve um casamento. Houve um casamento. Um casamento que não se quebra. Um casamento que não se divorcia. E nesse casamento vai gerar um filho que se chama gratidão. Somos gratos. E essa é uma parte vital da verdadeira adoração. Amor e gratidão, irmãos. Essa é a verdadeira adoração. Gratidão. Essa é a verdadeira adoração. Podemos cantar bonito, podemos falar bonito, podemos vir com as melhores roupas para a igreja, mas se não houver gratidão no nosso coração, de nada vale. De nada vale ser grato. Porque, irmãos, a vida espiritual, ela é interligada. Interligada. Dá uma mexidinha com isso aqui, Sérgio. A vida espiritual, irmãos, ela é interligada. Não tem como nós alegrar, orar constantemente e não dar graças a Deus. É impossível. É impossível. Devemos ser alegres, devemos orar constantemente e devemos dar graças a Deus por tudo nas nossas vidas. E dos versos 19 ao verso 24, Paulo vai mostrar sobre a direção do Espírito Santo na igreja.
a manifestação do Espírito na congregação. No verso 19 ele diz, não extingais o Espírito. Ele usa um termo, irmãos, como um corpo de bombeiro que vai apagar um incêndio. Essa é a expressão que Paulo está usando. Não apague o Espírito. Não extingue o Espírito. Né? O perigo de apagarmos o Espírito em nossas vidas é real. É perigoso. E podemos apagar. Devemos nos atentar a isso. Porque esse era o problema dos irmãos de Tessalônica. Como disse o escritor aos Hebreus no capítulo 3, versículos 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Então é possível quando duvidamos, quando somos indiferentes, e quando rejeitamos a ação do Espírito nas nossas vidas. Porque, irmãos, às vezes nós esquecemos, olhamos para o Pai, olhamos para o Filho, e esquecemos que a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, é uma pessoa. Ele pensa. Jesus diz, se eu não for para o Pai, não há possibilidade de eu enviar o Espírito. Porque ele veio fazer a obra, ele veio ocupar o lugar de Jesus aqui para nos instruir a nossa vida espiritual. Então a igreja que rejeita a ação do Espírito é perigoso. E quando nós duvidamos da sua palavra, quando rejeitamos a sua palavra, nós estamos rejeitando o Espírito. Foi o que Paulo falou no capítulo 4, do verso de número 8. Ele disse, portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, desprezar a palavra de Deus, menosprezar os cultos, é resistir ao Espírito Santo, irmãos, quando se faz isso com intenções, né? E isso é muito perigoso. Então, Paulo diz, não extingais o Espírito. No verso de número 20, ele diz, não desprezeis as profecias. Neste tempo, irmãos, como havia naquela época em Tessalônica, muitos falsos profetas, assim como hoje há muitos falsos profetas. E estava havendo naquela época de Paulo muito abuso dos dons, muitas especulações acerca da volta de Jesus, e dentro da igreja e das igrejas entravam os falsos profetas, e aplicavam as falsas profecias no coração da igreja, tanto que a igreja fica turbada. Por isso Paulo escreve a sua segunda carta aos Tessalonicenses, porque quando ele escreve a primeira, explicando o que ele já havia pregado, quando esteve com eles durante as 3 semanas, depois eles ficam duvidosos. Paulo então escreve a segunda carta, reafirmando e consolidando o tema acerca da volta de Jesus. E os falsos profetas entravam nas igrejas, como entram nas igrejas de hoje, e como tem falsos profetas no mundo inteiro, dizendo que Jesus volta hoje, que Jesus volta amanhã, que Jesus volta daqui não sei quando, e isso não é bíblico. Então ele diz, não desprezeis as profecias. Na verdade, irmãos, é que alguns entendem que a profecia aqui, alguns teólogos entendem que as profecias aqui é pregação da palavra de Deus. Mas há teólogos também que entendem que profecias aqui está se referindo aos dons espirituais. Porque Paulo escreve de 1 Coríntios, lá de Corinto. Escreve a primeira carta aos Tessalonicenses lá de Corinto. E os irmãos sabem que Paulo falou acerca dos dons espirituais lá em 1 Coríntios capítulo 12. Ele dá toda a orientação sobre os dons espirituais. Bem, o que importa, irmãos, é que nós não devemos desprezar as profecias. Não tanto aquela que é pregada, tanto aquela que é nos falada. Agora, pastor, mas se vem os falsos profetas, como que vamos fazer? Discernimento, entendimento. Se o que está sendo profetizado tem base bíblica, se o que está sendo pregado é bíblico, e se estiver sendo usado nos dons espirituais, e o que estiver profetizando também seja bíblico. Porque, irmãos, tenha dó, o que nós temos ouvido de tantas profecias de chave, de carro, de não sei o quê, de dor de barriga, que crente que vai ter uma grande porta aberta, e que não sei o quê, e as pessoas estão gostando dessas coisas, e ficam se iludindo com essas bobazeiras todas.
Então, isso, dons espirituais, as profecias não eram para isso. Então, quando alguém chegar dizendo para nós aqui, talvez, olha, semana que vem Jesus vai voltar, nós sabemos que isso é mentira, porque a Bíblia não fala quando Jesus vai voltar, né? E isso estava trazendo perturbação à igreja de Tessalônica. Mas Paulo diz, apesar de tudo que está acontecendo nos dias de hoje, não despreze as profecias. Entenda que as profecias são bíblicas. Então, tanto que Paulo vai confirmar isso no versículo de número 21. Ele vai falar, examinai tudo, retende o bem, examine tudo. Um certo pastor, irmãos, nos ensinou uma vez o seguinte, você pega o peixe, come a carne e joga a espinha fora. Ninguém come a espinha do peixe. Não é verdade? A espinha te joga fora. Então, aproveita o que é bom com o dom de discernimento de espírito, que é essencial à igreja. Por isso que aqui, irmãos, nós prezamos pelas escrituras, pela palavra, pelas coisas coerentes da palavra de Deus. Cremos nos dons espirituais, acreditamos que existem os dons espirituais, mas com coerência, com base bíblica, com aquilo que seja para a nossa edificação espiritual. Fora disso, nós cortamos definitivamente isso, porque nós examinamos tudo e guardamos o que é bom. Paulo disse que os bereanos, irmãos, eram nobres, porque eles ouviam a palavra e examinavam. Em Atos 17:11, ele disse, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então nós devemos examinar a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, pesquisar na Bíblia, para que nós não sejamos enganados. E muitas igrejas estão sendo enganadas aí, irmãos. Muitas igrejas. Quantos crentes que deixaram a igreja bíblica correta para se engendrar com os testemunhos de Jeová, os mórmons e espírita, tanta coisa que foram enganados porque não tinham examinado as Escrituras e não estava baseado a sua fé nas Escrituras. Lamentável. Então, Paulo fala isso no verso 22, ele diz, abstende-se de toda aparência do mal. O sentido é direto, sem rodeios. Feito o teste, aparenta o mal, sai fora, Paulo está dizendo. O termo significa, literalmente, aquilo que possa ser visto. Fuja da aparência do mal, irmãos, aparência externa. Mostrou que é mal, viu que é mal, sai fora. Não entre de cabeça, não entre de corpo todo. Abstente-se de toda a aparência do mal, aquilo que é visto literalmente, como estou vendo esse pedestal, como estou vendo esse púlpito, como estamos vendo essas cadeiras. É mal, aparenta mal, sai fora, foge, corre. Foi isso que José fez. Quando ele percebeu, ele viu que a situação ficou ruim, ele tentou sair fora. Agarraram ele e correu. É fugir literalmente, irmãos. E Paulo está dizendo isso literalmente para nós. Foge do mal. Porque vamos flertar com uma mulher? Porque vamos flertar com um homem, sendo que somos casados? Porque vamos mexer com coisas que não nos cabem a nós? Principalmente nós que somos cristãos? Entrar pelos caminhos tortuosos, viu que é mal, fez a sua obrigação, concluiu a sua obra, viu que você fez aquilo que foi determinado que você fizesse e é justo, é correto, sai fora, acabou. Fecha os olhos e tchau. A aparência do mal, nós devemos fugir da aparência do mal, irmãos. Tudo que aparenta mal. Porque no verso 23, Paulo vai dar o respaldo do versículo 22. Ele diz no verso 23, e o mesmo Deus de paz. Ele vai fechar agora o versículo 19, 20, 21, 22. Ele vai fechar com o verso de número 23. Ele fala, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Ele quem vai nos santificar em tudo. Ele fala, vosso espírito, alma e corpo. Ele começa de dentro para fora. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, sem repreensão, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Separados de tudo, porque o mal, nós devemos nos separar de tudo. Porque Deus é santo, porque Deus é justo. A vontade de Deus, irmãos, é que tenhamos uma vida
totalmente agradável a Ele, 24 horas por dia. Santificação, plenamente conservado, por completo. E é Ele próprio quem nos santifica. Aqui o texto está dizendo que é plenamente, ó, sejam plenamente conservados, completos, santidade em tudo, no corpo, na alma e no espírito. Santificação. Deus não aceita, irmãos, meio corpo. Mas é Ele próprio quem vai fazer isso em nós. Nós não conseguimos com as nossas forças. E Ele não é glorificado se for de outra forma. Deus só é glorificado quando nós somos santificados. Quando nós não somos santificados, Deus não é glorificado. E o que Ele quer de nós aqui é separação. Que sejamos separados, santificados, purificados, transformados, regenerados a cada dia, para a glória dEle, louvor dEle e honra dEle. E isso tem um certo sentido, que ele fala no verso 23, na parte B, para quê? Aí ele explica, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que devemos ser santos? Vejamos que todo esses emaranhado de versículos do 12, você pode ver que vai entrando no próximo e vai tendo sentido no segundo. Veja que Paulo está fechando que essa santidade, toda essa guarda que nós devemos ter das Escrituras, é nos preparar para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele já havia falado isso também no capítulo 4. Ele já havia falado isso também no capítulo 3, do verso 13. Ele disse, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis, em santidade, diante do nosso Deus e Pai. Aí ele fala, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então, na pureza, é impossível de nós encontrarmos com Deus, irmãos, se não formos através da santidade. E ele vai e fala então que Deus é fiel nas suas promessas, no verso 24, porque fiel o que vos chama, o qual também o fará, ou seja, Deus confirma a obra nas nossas vidas. Ele nos chamou, Ele nos confirma, Ele nos colocou no meio desse fogo, Ele vai confirmar. Quem chamou você foi Deus, quem colocou você aqui foi Deus. Você é membro da igreja porque Deus te colocou. Você não tem capacidade de fazer isso por você só. Você é o que você é porque Deus fez você ser o que você é. Entenda isso. Porque fiel é o que vos chama, porque fiel é o que te trouxe, porque fiel é o que te resgatou, e é Ele que está selando embaixo. Portanto, seja animado, não fique desanimado, não fique desordeiro, seja alegre, ore constantemente. É isso que o texto quer dizer para nós, irmãos, que fiel é o que vos chama. E por fim, Paulo diz o seguinte, orai por nós. Paulo inicia a carta orando, e ele finaliza essa carta de 1 aos Tessalonicenses pedindo oração. Ele ora por nós, por mim, por Timóteo, por Silas, por toda a igreja aqui de Corinto, por todos os santos. Oração é fundamental. Veja que Paulo, irmãos, tanto aqui em todas as suas cartas, está constantemente falando sobre oração, né? Oração é fundamental nas nossas vidas. Nós devemos orar constantemente, em todos os aspectos das nossas vidas, santos. Nós sabemos que a Bíblia recomenda e nos ordena e nos manda que nós devemos orar uns pelos outros, parceiros de oração, irmãos. A oração é fundamental, ela muda o curso da vida, ela muda as coisas, ela transforma, sabe? A oração, ela vai do encontro ao impossível. A oração, ela vai de encontro àquilo que nós pensamos que não vai acontecer, mas ela vai de encontro àquilo ali e rompe aquilo ali. Por isso que a oração é fundamental. Ele disse, a oração, orai por nós todos, orai, irmãos. E muitos crentes nos dias de hoje não oram mais, não buscam mais, igrejas que não oram mais, não tiram tempo para Deus, estão tão envolvidos nas redes sociais, tão envolvidos no trabalho, tão envolvidos nas coisas materiais, que não tem tempo para Deus. Não ora mais, não ora pelos missionários, pelos pastores, pela igreja, e corre risco de não orar nem por si mesmo. Então é perigoso demais. Temos que orar, irmãos. Precisamos orar. E Paulo encerra então essa carta fazendo 3 pedidos à congregação. Ele diz, aliás,
E no versículo 26 ele fala, saudai a todos os irmãos. Ele fala que tem que saudar com o ósculo santo, que é um beijo, né, no rosto. E isso era comum na época de Paulo. O ósculo santo, irmãos, é que se cumprimentava com beijo. Homem com homem se beijava e as mulheres com mulheres se beijavam. Existem muitas nações hoje que ainda se cumprimentam com beijos, né? E é normal. Então, era assim naquela época que se fazia, havia essa distinção. Então, ele fala com ósculo santo, se cumprimentem com ósculo santo. Porque era uma forma de dizer, irmãos, que eles estavam em comunhão. Mas nem todo beijo significa que é comunhão. Porque tem muita gente beijando os outros, muita gente abraçando os outros, muita gente... E é traidor, traíra, é falso. Na frente está rindo, mas por trás fala mal. Na frente está sorrindo, mas por trás desce a borracha nos outros. É falso. Judas mesmo beijou Jesus e traiu Jesus com um beijo. Então tem muitos cristãos falsos, fingiram dentro das igrejas, tomando ceia, são membros, cantam, pregam, fazem um monte de coisa na casa de Deus. São santos dentro da casa de Deus, mas lá fora é verdadeiros filhos do diabo. Porque são paradoxos, são duas formas de servir que não dá para se entender isso. Sabe? Então a Bíblia pede para nós sejamos santos, saudar os irmãos com amor, em comunhão, em verdade, em pureza. Né? Quando a gente fazer tal coisa, irmãos, é pedir perdão, retroceder, voltar e pedir perdão. Jesus, tem misericórdia de mim, da minha língua, da minha boca, dos meus pensamentos, do meu coração, da minha alma, de tudo que for de mim. Tem misericórdia, não posso ser um crente desse jeito. Né? Porque ninguém merece, irmãos. A mesma coisa que nós somos lá fora como se fossem ímpios, tomar a ceia do Senhor, estar em comunhão dizendo aqui, cantando na igreja, ser membro de igreja, não dá. Né? Se fôssemos para ser imundos, nós continuaríamos lá fora no mundo, mas nós não somos imundos, nós somos santos. Nós somos puros, né? Não perfeitos, lógico, mas perdoamos, pedimos perdão, reconhecemos o pecado, voltamos atrás. Eu sempre falo, o carro do cristão, do crente, ele precisa do marcha ré, irmãos. Errou? Marcha ré. Tem câmbio automático hoje também, né? Marcha ré, volta, peça perdão, reconcilie, acabou. Jesus perdoa todo o pecado. E por fim, Paulo diz o seguinte, eu vos conjuro que leia essa carta. Como foi a sua primeira carta, Paulo então pediu para que essa carta fosse lida. No verso de número 27, pelo Senhor vos conjuro que esta carta, essa epístola, seja lida a todos os santos irmãos. Ele faz esse pedido, ele faz essa exortação. Veja, irmãos, que nos tempos, nos primeiros séculos da igreja cristã, em todos os cultos se liam a Bíblia, sabia? Quando a gente resolve aqui na nossa igreja ler um capítulo da Bíblia, desde quando nós fundamentamos a igreja, e nós lemos um capítulo da Bíblia, para muitos crentes, para muita gente, aí é um escândalo, nossa, ler um capítulo da Bíblia inteiro. Irmãos, mas os cristãos no passado faziam isso, amavam a Bíblia, ler a Bíblia, é um privilégio. É uma honra para nós aqui sabermos que estamos já lendo a Bíblia, chegando à metade da Bíblia, só nos cultos, lendo um capítulo da Bíblia. Isso, se nós levarmos uma vida de pureza, de santidade, pegando realmente as Escrituras para o nosso coração, isso é uma bênção. Se alimentar da palavra de Deus, prestar atenção quando está lendo aqui, irmãos, não ouvir por ouvir. Então Paulo pediu, por favor, eu peço, leia essa epístola para todos os santos aí, depois ele pede para levar para as outras igrejas, e as cartas de Paulo espalha as suas 13 cartas. E Paulo encerra então a carta com a bênção apostólica. Ele fala, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, amém. Paulo encerra com a bênção de graça similar. Em todas as cartas do apóstolo Paulo, ele dá a bênção apostólica, ele impetra a bênção apostólica, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele entende que sem a graça de Jesus nós não somos nada, não podemos nada e não podemos fazer absolutamente nada. Estamos aqui hoje pela graça. Então hoje nós vimos, irmãos, a importância de termos bons líderes na igreja. Paulo nos informa que bons líderes devem ser valorizados e respeitados com amor. E há muitos livros de autores modernos que exploram o assunto hoje de esgotamento, né? Esgotamento de líderes, pastores que estão carregados com o seu trabalho, porque muitas das vezes a própria igreja não deixa o alívio sobre a igreja. Eles falam o tal do burnout, acho que é burnout a expressão, burnout, não sei, em inglês, que significa
esgotamento. Então nós aprendemos também como lidar com pessoas difíceis aos nossos olhos. E vimos que dentro da congregação existem qualidades espirituais que devem nos caracterizar, que é a alegria, a oração e também a ação de graças, que faz parte da nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Assim nós seremos uma igreja com vida que agradará a Deus. As profecias são fundamentais para a nossa edificação, consolo e conforto, e que o Espírito Santo precisa de total liberdade em nosso meio para operar no meio da congregação. O Espírito Santo precisa estar livre para trabalhar em nosso meio, darmos lugar ao Espírito Santo no sentido de adoração, de glorificá-lo verdadeiramente. Assim nós somos santificados e nós estaremos preparados para a volta de Jesus. Que Deus nos abençoe. Fecha os teus olhos, nós vamos orar. Santo Deus, Pai que está no céu, graças te damos por tudo. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é maravilhoso, glorioso e santo. Aplica, ó Deus, a sua palavra em nossos corações e nos ajude a exaltar o teu santo nome. Que o Espírito do Senhor Jesus possa nos abençoar e nos fortalecer com graça. E que haja alegria em nosso coração. Que haja paz em nosso coração. Que haja harmonia no nosso meio. E que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Nós agradecemos por tudo e entregamos nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém.